Estamos de volta à nossa salinha, a sala do banquete. Você é bem-vindo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, na sua vida, no seu ministério, em todas as atividades que você estiver fazendo, que o Senhor te guarde, te proteja e te dê paz e dê vitória em tudo. Nós vamos se alimentar um pouco agora com o nosso pão diário, nesta terça-feira maravilhosa, quando nós estamos preparando para estudarmos a sexta lição. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, e nesse espaço focados na EBD, nós vamos estudar Abraão desperto entregou o dízimo. Está em Gênesis, o capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20 da nossa revista. Então nós devemos prestar atenção, uma coisa muito importante, é o despertamento quando surge dentro de nós. E ontem nós vimos que o despertar é diferente de se acordar. E podemos ver em Abraão um exemplo de um verdadeiro mordomo, um gerente fiel, um exemplo a ser seguido por todos nós que desejamos ser fiéis ao Senhor naquilo que Ele nos tem confiado. Nos dias em que vivemos, os dias modernos ou pós-modernidade, há dois extremos muito perigosos, são perigosos demais, no tocante a dízimos, aqueles que questionam que não existe, aqueles que banalizam e etc. Então, os dois extremos que nós estamos lidando é aqueles que são contra a prática do dízimo, que negam a eficácia, a evidência dele. Por dois motivos eles são contra. Ou por falta de conhecimento bíblico, ou por pura avareza. Não existe outra explicação. Ou a pessoa é avarento, ou ele não tem conhecimento bíblico. Então não há, infelizmente, outra resposta que se possa dar mediante a tantas atitudes que nós podemos observar nos últimos dias. Vejamos que Deus não deixou o homem à mercê da vida. Deus não pegou o homem e soltou como um animal. Se os animais têm regra, imagina os homens. Se pudesse viver assim, fazer o que quiser, viver absolutamente, não. Desde o princípio da criação, Deus estabeleceu regras como disciplina de vida. E estas regras, elas têm o propósito de manter o homem de forma ordeira, educada e fiel. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele caiu nas suas próprias contradições, ou seja, nas suas próprias invenções. Então Deus estabeleceu regras para o homem e, enfim, para a manutenção de vida. Então podemos observar algo super maravilhoso, que o homem, como a coroa da criação, ele tem o privilégio de ser mordomo de tudo que Deus criou. Imagine, mordomia é gerenciamento. Tudo que Deus criou, tudo que Deus estabeleceu. Então podemos dizer que o homem é gerente das riquezas de Deus. E Deus confiou esta imensidão de riquezas à mão do homem. Infelizmente, o termo mordomo tem sido banalizado do seu real significado. Hoje se atribui o termo mordomo àqueles que abusam através do mau uso do dinheiro alheio, quando de fulano vive em mordomia, mas não é esta a aplicação. Para os incautos, para aqueles que não têm conhecimento, para aqueles que não procuram o real significado, trata que a pessoa que vive de forma
desorganizada, usufruindo dos bens alheios ilicitamente, como mordomo. Não. Isso aí chama-se regalias. Mordomia é algo bem diferente. Mordomia é gerenciar, é administrar tudo que Deus colocou. Não é só o dinheiro, não. É o nosso tempo, a nossa vida, o nosso corpo. Tudo que nós hoje usufruímos, nós iremos dar conta. Porque o dízimo é o hábito de entregar o dízimo, devolver o dízimo, é o hábito regular que ele é exercido por cada cristão, verdadeiramente cristão, que dá prova de sua fidelidade ao Deus Criador. Não é invencionice humana, mas é uma regra divina para habilitar o homem a viver neste mundo de horror, coeso com Deus. Então, a prática de devolver o dízimo, ela é uma prova de reconhecimento pelas bênçãos divinas. Ela faz parte da adoração cristã, como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, vocês podem lerem, versículo 1 ao 4. É o ato de fé. Devolver o dízimo sem fé é um legalismo sem fruto. Então nós devemos devolver o dízimo, porque não é nosso, é do tempo, do dinheiro, de tudo. Às vezes eu fico olhando como tem pessoas que se atrevem ainda a usar os púlpitos da igreja e está em dívida com o Criador. Se a gente fosse pagar tudo quanto devíamos, a gente não sobreviveria, mas nós sobreviveremos, ou sobrevivemos pela misericórdia de Deus. Então, dízimos e ofertas não são coisa de homens. Nós devemos seguir o exemplo de Abraão. Abraão reconheceu a soberania de Deus. Ele não entregou diretamente nas mãos de Deus porque ele não tinha como, mas ele entregou a Melquisedeque, que representava na época os interesses divinos na terra. Ele representava Deus como o sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele deu o dízimo de tudo. Se alguém banaliza o dízimo, se alguém pega o dinheiro dos dízimos e usufrui de forma errada, eles irão dar conta diante de Deus. Mas você é abençoado porque você devolveu aquilo que não é seu, que não lhe pertencia. Hoje tem pessoas que transformaram a igreja em empresas devido aos dízimos. Isso é antibíblico e a condenação é pior do que aqueles que negam. Então não entre na fila dos avarentos por causa de algum líder ou algum pastor desonesto que pega o dízimo da igreja e usufrui de forma errada, de forma banalizada. Seja abençoado, devolva o seu dízimo para que as bênçãos de Deus sejam alcançadas ou a sua vida alcance as bênçãos de Deus, para que você não pereça junto com os infiéis. A Bíblia estabelece 3 princípios básicos de mordomia, de gerenciamento. Primeiro, é porque Deus é Senhor de tudo. Salmo 24 dá ênfase a isso. Segundo, cada pessoa é um mordomo daquilo que Deus lhe confiou. Você é mordomo. Deus te confiado a você algo, riquezas. Em terceiro lugar, cada pessoa deve dar conta da sua mordomia a Deus. Então, isso aí é inegável e quando chegar o momento de prestar conta, muitos irão chorar. Então, não olhe a vida dos banais, dos avarentos, dos, vamos dizer assim, os vendilhões que querem mercantilizar aquilo que é mais sagrado, mas seja fiel, porque Deus vai te abençoar poderosamente. Eu sou pastor, mas eu sou dizimista fiel. Eu cumpro com as minhas obrigações porque eu sou um gerente que Deus confiou para gerenciar as suas riquezas. Portanto, meus queridos irmãos, fica o meu abraço e lembre-se, ser dizimista e ofertante não é apenas um dever do cristão. É muito mais do que isso. É um privilégio de ser um gerenciador das riquezas do Supremo Deus. Portanto,
é hora de despertar para os dízimos da casa do Senhor. Que Deus o abençoe, focados na EBD. Quando você cumpre o seu dever, Deus cumpre o dever dele com você, ou seja, a promessa dele para nós. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu comentário, compartilhe, dê a sua posição. Você vai ser abençoado e abençoará outras vidas em nome de Jesus. Amém?